Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Passaram uma noite tranquila, uma noite maravilhosa, na presença do Senhor Jesus? Eu creio que sim, né? Olha que manhã maravilhosa que Deus nos proporcionou nesse domingo do Dia dos Pais. Ô, glória! E eu gostaria de parabenizar todos os papais que estão nos assistindo, aqueles que também não estão, todos os papais do mundo, né? Que hoje é o dia de vocês. Que Deus possa abençoar grandemente você, sua família, dando saúde e principalmente dando sabedoria para que vocês possam fazer aquilo que o Senhor se agrada, né? Andar nos caminhos do Senhor, porque vocês são o sacerdote do lar, né? E a responsabilidade suas de trazer a família para o Senhor Jesus. Amém? Parabéns e Deus abençoe todos vocês, papais. E agora, nessa manhã maravilhosa, nós vamos dar início à nossa live da Escola Bíblica Dominical, que é o nosso discipulado. Pastor Carlos já está com o estudo aqui, eu creio que vocês estão com o estudo aí, que ele já passou para algumas pessoas. Todo mundo. Outros imprimiram, acho que todos vocês têm, né? É um estudo muito bom, muito edificante para as nossas vidas. Amém? E hoje eu gostaria que todos vocês fossem ao culto, nós vamos fazer uma pequena homenagem aos pais também. E eu conto, eu, pastor Carlos, nós contamos com a presença de todos vocês. Depois você fala no Glória final a de Deus. novo. Fala no final Amém. de novo. Bom, agora nós vamos fechar os nossos olhos para não demorar, porque tem muita coisa para vocês aprender de Deus aqui, então nós não podemos demorar, não é? Então, feche os seus olhos aí onde vocês estão. Vamos orar ao nosso Deus, para que o nosso Deus possa nos dar sabedoria, entendimento, né? Que o Espírito Santo possa falar através da boca do pastor Carlos para nos ensinar, para que nós aprendamos tudo aquilo que vem da parte do Senhor. Glória. Amém? Glória a Deus. Então, feche os olhos e vamos orar e agradecer ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai bendito e maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, porque nós sabemos que Tu és soberano sobre o céu, sobre a terra, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação, o Deus da vitória. Nós dependemos do Senhor 100% na nossa vida. O Senhor é o ar que nós respiramos, Senhor. Por isso eu quero primeiramente Te glorificar, Senhor, porque Tu és bendito sobre todas as coisas, meu Pai maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E agora, Senhor, quero agradecer também por tudo que o Senhor tem feito, por essa noite de sono, por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está aí, que eu sei que o Senhor vai preparar, o Senhor já proveu o almoço de cada um. Oh, nesse dia dos pais também, a bênção para todos os pais, Senhor. Deus, que as bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas, Senhor da glória. E agora, Senhor, também quero que o Senhor nos abençoe, Senhor. Abre nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos aprender de Ti. E tudo que vier de Ti, Senhor, que fique nos nossos corações, para que nós possamos andar contigo, Senhor. Porque nós trilhamos a salvação. E nós sabemos, Senhor, que para isso nós temos que fazer conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Deus, eu já Te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Senhor, hoje e sempre, e que nós façamos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, e tudo seja para a Tua glória. Amém? Amém, Amém. Igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Então agora vocês vão ficar aí. Fala pra eles dar um oi, né? Eu vou agora estar sentadinha ali, vou pegar meu caderno para ver as presenças, né? Então vocês vão comentando nos comentários, amém? É muito importante, irmãos. Às vezes eu sei que alguns irmãos não gostam de comentar, mas dê pelo menos um glória a Deus, né? Um aleluia, para eu saber que vocês estão na live, para eu colocar na lista de presença, tá bom? Deus abençoe a todos. Que a paz seja com todos, amém? Bom dia. Glória a Deus, irmãos. Bom dia a todos.
Hoje é um dia específico para nós pais, né? Hoje é um dia diferente e eu creio que os irmãos aí estão felizes ao lado dos filhos, né? Quem está com os filhos, e os filhos ou talvez venham te visitar mais tarde, ou você vai na casa deles, então vai ser uma bênção. Mas em comemoração ao Dia dos Pais, eu gostaria de dar uma pequena palavrinha aqui rápida, para não pegar muito tempo. No livro de Provérbios, Provérbios de número 14, capítulo 14, no verso 26, Provérbios 14, 26, diz assim, ó: no temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Tá? Aqui, ele está falando dos pais, né? Que os pais, no temor do Senhor, ele há firme confiança e ele será um refúgio para os seus filhos. O que essa palavra quer dizer? Essa palavra quer dizer que os filhos, eles sempre têm o pai como um refúgio, uma fortaleza. Lógico, o nosso refúgio verdadeiro e a nossa fortaleza é Jesus Cristo, Senhor, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas, no nosso mundo normal, na nossa vida cotidiana, na nossa vivência na família, com os filhos olham o pai como um exemplo, um super-herói, um homem que resolve tudo, um homem que está ali a hora que ele precisar, na hora da fraqueza, na hora da angústia, na hora que ele está triste, na hora que ele precisa de algo, ele precisa de alguma coisa, ele sempre conta com o pai. Então nós, pais, nós temos que dar esse exemplo dentro de casa. Nós temos que fazer com que os filhos tenham confiança na gente. Nós temos que ganhar a confiança dos nossos filhos. Nós temos sempre que estar ali prontos para qualquer coisa. Entendeu? Não que a gente vai ficar ao lado dos filhos nas coisas erradas, não é isso que eu quero dizer, mas assim, o filho ele tem que ter o pai como um alívio para ele sair de uma situação que ele está passando, ele tem que ter uma confiança no pai, depositar aquela confiança no pai, porque ele tem que ver o pai como uma garantia para ele, um lugar onde ele pode recostar a cabeça e ele ser ali alimentado, ele ser bem tratado, ele tem que sentir segurança, né? Assim também como a esposa ela tem que sentir uma segurança no marido, né? Nós, como cabeça da casa, o sacerdote do lar, a nossa família tem que nos ver como um herói, uma pessoa em que agora que você corre para tudo quanto é lugar, ele não acha jeito, ele fala, não, eu vou falar com fulano e fulano vai dar um jeito nisso. Fulano, ele vai resolver esse problema. Então nós pais temos que dar esse exemplo para os nossos filhos, né? Então hoje, como o Dia dos Pais, você, meu amado, que está aí do outro lado, você tem que ter ainda mais que você é cristão, você tem conhecimento à palavra de Deus, você tem conhecimento ao ensinamento das coisas de Deus, então você tem que dar um exemplo para os seus filhos, tá? Eles têm que sentir garantia em você. O pai, ele é um refúgio e uma fortaleza dentro do lar, né? Amém? Então você fica com essa palavra, né? Rapidamente, que a gente poderia até falar mais, mas por causa do tempo, que hoje nós vamos falar sobre a cruz, né? O estudo número 5 nosso, você que está aí com o estudo, você pode estar acompanhando com a gente aqui. Nós vamos falar sobre a cruz, que a cruz é o passaporte. A cruz é que demonstra o sacrifício de Cristo. A cruz, ela demonstra o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Ela demonstra claramente. A cruz foi o elemento que Deus usou para mostrar para nós a nossa liberdade. Amém? Então vamos começar aqui. Ó. Quando Jesus Cristo foi morto, tendo sido pregado numa cruz de madeira,
Aqueles homens malvados, aqueles soldados lá, pensaram que estavam simplesmente executando um homem que estava perturbando o seu estilo de vida. Eles não perceberam que a cruz fora planejada por Deus desde o início do mundo. Olha só. Deus, ele já quando Adão e Eva pecou naquele momento, a única saída para buscar o homem, trazer novamente para a presença de Deus, teria que ser derramado sangue. E o sangue teria que ser de um inocente, de uma pessoa que não tinha pecado. É a mesma coisa, irmãos. Para você, você entender bem, para você arrumar uma coisa que está totalmente errada, você não pode pegar, por exemplo, um carro que não está funcionando, uma determinada peça não está funcionando naquele carro. Às vezes a gente faz isso, a gente corre no ferro velho e compra uma peça mais barata para colocar ali para poder resolver o problema do carro. Mas no mundo espiritual não é assim. O que não é o certo da gente fazer? Comprar uma peça nova, que nunca foi usada, uma peça que não tem defeito, sem mancha, sem mácula. É a mesma coisa no mundo espiritual. Para se limpar um pecado, era preciso o sangue de uma pessoa que não tinha pecado. Porque o que adiantava trazer o sangue de um pecador? Deu para entender? Para limpar o pecado, sendo que ele estava sujo. Aquele sangue estava sujo. Para você entender. Desculpa. O sangue, para limpar o pecado, precisa ser um sangue limpo. Por exemplo, você não vai limpar a tua casa e você vai jogar água suja. Por quê? Porque a sujeira que está naquela água vai ficar na tua casa. Então você tem que remover aquela sujeira com uma água limpa. E a mesma foi o que Deus fez aqui. Para remover o pecado da humanidade, precisaria ser o sangue de uma pessoa que não tivesse pecado, uma pessoa inocente. Você está entendendo como funciona a lei espiritual? Precisava ser um sangue limpo para remover aquele pecado das nossas costas. Porque se fosse de um pecador, iria se tornar o quê? Não ia adiantar nada, o pecado ia continuar do mesmo jeito. Deu para entender? Então Deus quis limpar isso. E para isso ele precisou usar a cruz. Jesus Cristo morreu na cruz, com aquele sangue limpo, sangue inocente, foi derramado na cruz e limpou o pecado da humanidade. E dali para frente se tornou uma nova vida espiritual para todos nós, né? Quando a gente... pastor, Shirley, traz um pouco de água para mim, por favor, eu esqueci. Vamos lá. Deus lida com o pecado. Através da morte do seu filho na cruz, o grande Deus Criador estava lidando com o pecado, o sofrimento e a angústia de todas as pessoas. Jesus estava morrendo no lugar de todos os indivíduos do mundo. A aceitação pessoal do que ele fez na cruz traz a resposta a todas as nossas necessidades. Veja bem, quando Jesus morreu na cruz, ele estava lidando com o sofrimento de toda a humanidade. Todo mundo ali estava sendo limpo. Todo mundo ali estava passando por um processo de limpeza. Naquele momento que aquele sangue foi derramado, em que o soldado jogou aquela lança na barriga de Jesus, aí aquele sangue foi derramado. Então, naquele momento, Jesus estava limpando o pecado da humanidade, né? A aceitação pessoal do que ele fez na cruz traz a resposta a todas as nossas necessidades. Vamos lá. E Deus revela o seu poder através da cruz. Olha só, coisa interessante. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, o que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Por exemplo, o que a gente prega a cruz do Calvário, para as pessoas aí fora, que não conhecem, não entendem as coisas de Deus, para eles tudo isso é loucura.
Onde se viu que a morte de um está limpando o pecado do outro? Porque eles não entendem o mundo espiritual. Deus trabalha no mundo espiritual de uma forma tremenda, né? Segundo, Deus mostra o seu amor na cruz. Presta atenção nisso daí. Mas Deus demonstra o seu próprio amor para conosco no fato de que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Olha só. Deus mostra o amor dele na cruz, no sofrimento, na hora do problema. E tem muitas pessoas aí, o evangelho de hoje que pregam por aí, é que Deus é amor. Deus é amor porque ele passa a mão na cabeça daquelas coisas. Eles querem que Deus, ele é amor porque passa a mão na cabeça das pessoas querendo fazer aquilo que ela quer, mas ele me ama, ele me ama, ele me ama, assim até os louvores de hoje. Os louvores de hoje, ele é um louvor que faz com que Deus, ele resolve todos os seus problemas. Aquilo que você está... aquele que é o amor dele, ele resolve o problema seu, você pode pecar que ele te perdoa de novo, e você pode continuar pecando que depois ele faz de novo, e você é fraco e ele te fortalece, e você precisa dele e ele está ali para satisfazer, ele está para te cuidar ali, ele vai cuida mesmo. Mas o verdadeiro amor de Deus foi demonstrado na morte de Jesus Cristo. Ele demonstrou amor levando o filho dele para morrer na cruz por todos nós. Esse é o verdadeiro amor. Então, a pregação do evangelho, ela se resume na cruz do Calvário. O amor de Jesus se resume na cruz do Calvário. Não é esse amor que o povo prega aí. Eu posso pecar, mas Deus me ama. Não, eu posso andar errado, mas Deus me ama. Ele me entende. Não, não é isso não, meu irmão. Aqui está dizendo, ó, Deus mostra o seu amor na cruz. É na cruz, naquele momento que Jesus morreu. Acabou. Dali ele vai cuidar de você, tudo. Mas ele não vai ficar passando a mão na cabeça de coisas erradas que nós fazemos. Tanto é que a Bíblia fala que Deus ama o pecador, mas ele detesta o pecado. Então, a maneira de Deus amar foi diferente. Foi ir lá e fazer o trabalho que tinha que ser feito, que ninguém poderia fazer. Só ele e Jesus. Só ele que poderia fazer esse trabalho. E as pessoas ficam aí pensando, não, Deus é amor. Deus é amor, não. Deus é amor, Deus é amor. Eu sei que Deus é amor. Tanto é que Jesus morreu na cruz por causa de mim e de você. Mas ele não vai ficar passando a mão na cabeça do pecador. De pecado, de coisa errada, de patifaria. Entendeu? Ele já mostrou o amor dele na cruz. Então o que nós temos que pregar, o amor que nós temos que pregar para as pessoas aí, foi que Jesus morreu na cruz por ela. Não é que, você pode continuar, não, e vai na igreja, e não adianta nada. A pessoa está na igreja e está no pecado, não adianta nada. Ela não vai se firmar nunca, ela nunca vai mudar de vida. Você está entendendo? O verdadeiro amor foi ele ter morrido já por mim. A parte dele ele já fez. Agora é nós que temos que fazer a nossa. Nós que temos que ser uma nova criatura, esquecer daquilo, porque Deus já morreu por nós e nós temos que dar continuidade nisso. Né? Em Cristo somos uma nova criatura. Então nós temos que ter outras atitudes, outros pensamentos, outros atos, outra conversa, outra maneira de ser, outro procedimento, enfim. Tem que mudar tudo. Tudo. Né? Então é isso aí, tá? 3. Deus removeu as nossas dores na cruz. Tá certo. Qual que eram as dores? Era o inferno. Era a perturbação, era a depressão, era o vício, era a maconha, era a cocaína, era o crack, era as madrugadas, era a bebedeira, era cigarro, era as drogas. Você deu para entender, irmãos? Olha lá, Deus removeu as nossas dores, essas que são as nossas dores. Né? O sofrimento, que a gente não conhecer Jesus, então a gente fica tapado, a gente fica com a mente assim, ó. Mas quando você conhece Jesus, ele te abre um leque muito grande.
Ele te dá vida, ele te dá salvação, ele te dá uma nova vida, ele coloca um novo louvor na nossa boca, ele coloca uma coisa diferente, uma outra conversa, um outro pensamento. Então, essas eram as nossas dores do passado. Essas dores que nos levavam para o inferno, que fazia a gente viver na bagunça, fazia a gente ficar aquela brigaiada em casa, aquela discussão, aquela gritaria, aquelas coisas que não é de Deus. Entende? Aqueles pensamentos errados de querer levar vantagem em tudo. Ah, se eu fizer isso vai vir para mim. Entendeu? Passar na frente dos outros. Não. Hoje nós temos uma nova vida. Irmãos, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Tudo na nossa vida se transformou através da cruz. A cruz, ela removeu tudo isso da nossa vida. É só nós queremos mudar. Amém? Ó, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Ó, essas enfermidades aqui, ela tem vários parâmetros. Ela é exatamente tudo isso que eu acabei de falar, os vícios, que a gente tinha, a vida que nós levávamos, era uma enfermidade no nosso corpo. E aquilo estava nos levando à morte. É uma enfermidade que estava nos levando à morte. Então, quando eles falam de enfermidade, não é só aquela enfermidade física. Também, Jesus cura a enfermidade física. Mas ele não é Unimed. Você está entendendo? Ele já deixou os médicos para curar a enfermidade física. O médico é uma autoridade dentro da nossa vida, irmãos. Ele é uma autoridade que Deus deixou para que pudéssemos curar as nossas enfermidades físicas. Mas Deus também cura. Se ele tiver um propósito, ele vai lá e cura. Ele cura uma enfermidade que você tem, como nós vemos, ele cura câncer de pessoas, ele cura AIDS, ele cura várias enfermidades. Não curou os leprosos, não curou a dor de cabeça da sogra de Pedro, ele não curou todas as enfermidades que nós vemos lá, os leprosos, as pessoas que que tinham cegueira, as pessoas que estavam na cadeira de roda, ele curou para mostrar que o reino de Deus tem esse poder. O reino de Deus tem esse poder, mas nós não podemos só ir à igreja porque nós estamos doentes. Aí Deus cura, nós não vamos na igreja. Aí quando a volta outra enfermidade, aí a gente volta para a igreja de novo porque Deus vai curar a enfermidade. Ele não é Unimed, a Unimed é lá na cidade. A igreja é para você ter uma cura na tua alma, ter uma cura no teu espírito, para que você se torne uma nova criatura diante de Deus. Então essa é uma enfermidade da alma. Foi a enfermidade da alma que Jesus curou na cruz. Lá em Isaías 53, né? Então muitas pessoas pregam que cura a enfermidade, e cura mesmo, mas nós não podemos se basear nisso. As enfermidades é da alma. Então olha lá, levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, tudo aquilo que dava problema na nossa vida diante de Deus, ele foi lá e removeu. Agora a enfermidade física ele faz também, mas quando ele tem um propósito, quando ele quer curar do jeito que ele quer curar. Por isso que tem gente que tá com enfermidade e não vai no médico e fica ali fazendo campanha na igreja e Deus muitas vezes não cura. Ah, mas é porque o Deus não tem poder, aquele pastor lá não sabe orar. Não, não é isso. É porque ele não tem propósito de curar aquilo. Você tem que buscar um médico. Ele tem propósito de curar a tua alma, o teu espírito. Entendeu? Contudo, nós o reputamos por ferido e oprimido por Deus e aflito. O que é? Quando é aquele caso que as pessoas usam de colocar a cruz e Jesus lá crucificado. Ai, coitadinho de Jesus. Ai, meu Deus, o que fizeram com ele? Ai, Jesus. Aquilo era o propósito de Deus. Se ele não faz isso, se ele descesse da cruz antes que acontecesse isso, nós estávamos roubados. Então, por isso que nós lembramos da morte de Jesus com satisfação, com alegria que ele fez isso por nós. Porque se ele não fizesse, nós estaríamos roubados. Deu para entender? Por isso nós não podemos refutar ele por ferido e oprimido. Porque ele sofreu aquilo, porque era a missão dele fazer. É o grande amor que ele tinha por mim e por você. Que ele tinha não, que ele tem. Mas ele já mostrou esse amor na cruz. Tudo bem? Jesus tomou a punição pelos nossos pecados na cruz. Ó, acabei de falar. Olha lá.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ó, ele foi ferido pelos nossos pecados, por tudo aquilo que a gente já tinha feito de errado. Ele foi movido pelas nossas iniquidades. A punição que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos. Cada um de nós voltou-se ao seu próprio caminho, e o Salvador colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 5 e 6. E 1 Pedro também fala sobre isso. B. Um novo relacionamento com Deus através da cruz. A partir da cruz, nós temos que ter um outro relacionamento com Deus, né? Ó, pelo fato de Deus ser tão santo e reto, o pecado nos separa dele. Ninguém que tenha pecado em seu coração é capaz de permanecer em tua presença. Olha só. Por isso que tem pessoas que vai para a igreja. Eu estava comentando isso com a pastora Shirley hoje, antes de começar a escola bíblica, na hora que a gente estava tomando café. Tem pessoas que não conseguem se firmar na igreja. Ela vai, ela fica um tempo, ela até gosta de alguma coisa, ela gosta às vezes dos irmãos, ela faz amizade com a irmã, ela fica ali, mas ela não consegue se firmar na igreja. Porque tem algo dentro dela, tem algo no escondido, que ela não consegue se libertar. Por isso que tem o culto de libertação. E as pessoas muitas vezes não vão no culto de libertação, não participa, acha que isso é besteira. Ah, dia de semana não dá para mim ir na igreja. Então veja bem, ela não consegue se firmar porque tem algo escondido que ela não consegue sair. Então, o que acontece? Deus fica impossibilitado de trabalhar no coração daquela pessoa. Porque o pecado separa nós de Deus. Está dizendo aqui, ó, pelo fato de Deus ser tão santo e reto que ele é, nos separa dele, o pecado nos separa dele. Ninguém que tenha pecado em seu coração é capaz de permanecer em sua presença. Deu para você entender? Por que tem pessoas que não andam espiritualmente, ela não consegue decolar. Ela começa igual o avião. Ele começa o avião, ele vai pegando velocidade, ele vai aumentando. Quando chega a um certo ponto, ele começa a subir. Mas essas pessoas é aquele tipo do avião que vai, não consegue velocidade, vai devagarinho, bate no muro e não consegue subir. Não consegue decolar. Não consegue guardar um versículo no coração dela. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. Ela não consegue guardar isso. Ela não consegue nem saber que nós somos uma nova criatura, que não consegue entender que a hora que a gente ouve a palavra, que a gente aceita Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Ela não consegue entender isso. Por quê? Porque tem algo na vida dela que ela não consegue se desprender. Né? Ela não consegue se desprender. Ela está presa naquilo ainda. Ela está presa a alguma coisa lá atrás. Ela não consegue largar. E aqui está dizendo, ó, ninguém que tenha pecado em seu coração é capaz de permanecer em sua presença. Então, quando a gente consegue, estar na presença do Senhor, nós temos que largar tudo. Largar tudo. Tem que largar tudo. Não vou dizer que você nunca vai pecar, porque a nossa carne tende para isso. Mas você tem que estar em comunhão com Deus, para você estar sempre se limpando ali com Deus. Está sempre ali, ó, Senhor, me perdoa, me lava, Senhor, me limpa, Senhor, tira isso da minha mente, tira isso do meu coração. E Deus vai lá, ele passa, aí o amor dele aparece novamente. Ele passa a mão na tua cabeça, ele te alisa, ele te dá aquele conforto e você continua na vida cristã. E você continua aprendendo, você continua decolando. Porque Deus, ele é misericordioso, a misericórdia dele dura para sempre. Só que nós temos que ter uma postura de cristão, né? Amém? Portanto, com a sua morte na cruz, Jesus não somente sofreu pelos nossos pecados em nosso lugar, mas também tornou possível que conhecêssemos a Deus
pessoalmente e que experimentássemos o amor, a paz, a alegria que a comunhão com ele traz. Olha só. Vou ler de novo para você entender. Portanto, com a sua morte na cruz, Jesus não somente sofreu pelos nossos pecados, mas em nosso lugar, mas também tornou possível que conhecêssemos a Deus pessoalmente e que experimentássemos o amor, a paz e a alegria que a comunhão com ele traz. Olha só. Quando a gente faz essa aliança com Deus, a gente sente algo diferente. Jesus, a morte dele trouxe nós, aproximou-nos de Deus novamente. Então, quando nós nos aproximamos de Deus novamente, tudo aquilo que ele traz para nós, nós começamos a sentir. E o que Deus traz para nós? Amor, paz, alegria e comunhão. Tudo aquilo que traz. Você pode ver, quando você vai na casa de uma pessoa, que é uma pessoa crente mesmo, uma pessoa de oração, você sente uma paz dentro da casa dela tremenda. Você olha no olho da pessoa, irmãos, e ela tem um brilho nos olhos, brilho do Espírito Santo nos olhos, né? Então nós cristãos, nós temos que passar isso para as pessoas. A pessoa fala, nossa, você traz uma paz, você conversa, as coisas que você conversa, coisa do bem. Por quê? Porque Deus, ela está no mundo, ela faz parte do reino de Deus. O reino de Deus, ele traz tudo isso para nós. E quando a pessoa não está ainda no reino de Deus, ela está no mundo. Ela está uma pessoa boa. Mas ela não tem para trazer isso, por quê? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Né? O homem só pode passar para outra pessoa aquilo que ele tem. Tem coisas que ele não consegue, porque ele não tem. Né? Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, que foi através da cruz, nós nos tornamos nova criatura. E aí as pessoas começam a ver uma diferença na nossa vida. Tá bom? Porque nós somos nova criatura. Já foi aquele Carlos, já foi aquele Zé, aquele Pedro, aquele Antônio, já foi o Paulo, já foi o Nirso. Não, hoje nós somos outra criatura. Amém? Vamos lá. Tornamo-nos aceitáveis diante de Deus através da cruz. Olha só que coisa. Isso quer dizer assim, ó, que antes a gente não era aceitável. Nossa, nós não éramos aceitáveis. Mas através da cruz. A cruz é a ponte, irmãos. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus e a cruz, ele foi a ponte que nos tirou de um lugar tenebroso e nos levou para outro lugar de paz. Nos tirou daquela maracutaia toda e nos levou para um lugar de paz, de alegria. Um lugar para nós vivermos eternamente. Né? Ó, Deus transformou aquele que não tinha nenhum pecado em pecado por nós, a fim de que nele pudéssemos nos transformar na retidão de Deus. Olha só. Aquele que não tinha nenhum pecado se transformou pecado por nós, a fim de que ele, através dele, pudéssemos nos transformar na retidão de Deus. Porque Jesus, ele trouxe tudo isso para ensinar. E ele deixou a palavra. Ele deixou a palavra que vai nos purificar no dia a dia. No dia a dia. Primeiro ele fez o trabalho. O que é? Nos aproximar de Deus. Morreu na cruz, ele nos aproximou de Deus. E a partir daquele momento, nós temos que trilhar o caminho da retidão de Deus. É maravilhoso. Isso aqui é um estudo maravilhoso. Aqui, ó. Recebemos o perdão através da cruz. Entenda bem. Porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos introduziu no reino do Filho que ele ama, em quem tem a redenção, o perdão dos pecados. Olha só. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Olha, por isso que eu falo, ó, se a gente não está com Deus, as pessoas que não estão com Deus, elas estão com o diabo. Porque aqui, ó, ele nos resgatou do domínio das trevas. Então nós estávamos sob o domínio, ali, ó, na mão do diabo. E aí quando nós, através da morte de Jesus na cruz,
ele jogou, nos limpou do pecado e nos aproximou de Deus. Ele fez essa parte. Aí nós temos que fazer o resto. Aí nós temos que dar continuidade, nos entregar para Jesus, fazer uma aliança séria com Ele e nos tornarmos aqui, ó. E nos introduziu no reino do Filho, no Filho que Ele ama, no reino de Jesus Cristo, que é o reino da paz, é o reino da salvação, é o reino da alegria, é o reino da vitória. Essa que é a verdadeira transformação do ser humano. Sair das trevas, do domínio do diabo e passar para o domínio de Deus. É aquela história do muro, né? Que a gente conta que a pessoa está em cima do muro, não está com Deus. Com Deus você tem que pegar e já ir mesmo. Assumir, fazer o que tem que ser feito, se batizar e continuar firme com Deus. Amém? Vamos lá. Tornamos-nos membros da família de Deus através da cruz. Eu não falei para você que a cruz, ela é a ponte que tira a gente daqui, desse estado de calamidade pública e passa a gente para algum outro lugar. Por exemplo, nós estamos hoje aqui no mundo. E nós estamos no mundo tenebroso. Nós mesmos sendo, por isso que Jesus fala que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Por quê? O que está acontecendo no mundo hoje? Nós estamos aí com uma peste terrível. Nós estamos no mundo tenebroso, no mundo físico. No mundo espiritual nós já estamos no céu. Se nós andarmos certinho com Deus, no mundo espiritual, o nosso lugar já está separado no céu. Para a hora que nós partimos daqui, já tem o nosso lugar lá. Porque esse mundo aqui é um mundo tenebroso. Nós estamos aqui, então nós temos que estar ligados já ao céu. É a mesma coisa aqui, ó. Tornamos-nos membros da família de Deus através da cruz. É a cruz que faz com que nós saiamos desse mundo maldito para um mundo de paz e alegria. Ó. Tanto que santifica os homens, e os que são santificados são os da mesma família. Assim sendo, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele diz: declararei o teu nome aos meus irmãos, na presença da congregação, cantarei o teu louvor. Hebreus 2, 11 e 12. Veja também João 12, que ele fala, João 12, que ele fala que nos tornamos filhos de Deus. Ó, olha aquele aqui, ó. Ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Agora tem gente que se envergonha por causa de um amigo e falar que ele vai na igreja evangélica, que ele é crente, que ele assumiu um compromisso com Deus. Ele se envergonha de Jesus. Mas Jesus, ele não se envergonha de nos chamarmos de irmãos. Veja só. Vamos um pouquinho mais rápido, porque senão não vai dar tempo. Barreiras raciais são quebradas através da cruz. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que outrora estavam longe, foram aproximados através do sangue de Cristo, pois Ele próprio é a nossa paz, o qual fez dos dois um só e destruiu a barreira, a muralha, a divisória de hostilidade, abolindo em sua carne a lei com que os mandamentos e os regulamentos. O seu propósito era o de criar em si próprio um só novo homem, proveniente de dois, ocasionando assim a paz, e neste único corpo reconciliar a Deus, através da cruz, através da qual ele aniquilou a hostilidade deles. Liberdade. Olha só. Barreiras raciais são quebradas. O que ele quer dizer aqui? Que na época, Jesus ele veio para os judeus. Então, para o povo judeu, até hoje, irmãos, para o povo judeu é só eles que são salvos. Nós todos que temos que correr atrás. Só que Jesus quebrou essa barreira. A salvação veio para toda a humanidade, não só para os judeus. Ainda eles lá, como pregam o judaísmo, aí estão ainda pregando o judaísmo, para eles já estão salvos. Nós precisamos correr atrás. Nós precisamos correr atrás sim, mas eles também precisam. Porque através de Jesus foi quebrada essa barreira. Porque Jesus realmente, ele veio para o povo judeu. Ele veio para preparar o povo judeu, para o povo judeu pregar o evangelho para o resto do mundo. Mas aconteceu o contrário. O povo judeu não o recebeu.
O povo judeu, inclusive, até o matou, embora que era o propósito de Deus. Mas eles não têm Jesus como o Salvador. Eles não têm Jesus como o Messias que eles estavam esperando. Eles têm Jesus como um grande profeta. É o erro deles, tá? E com o correr do tempo eles vão cair na real, né? Porque Jesus, ele veio para salvar a humanidade, né? Então, foi quebrada a barreira através da cruz. Tá? Entenda bem essa parte. Se a gente estivesse numa escola presencial, a gente poderia falar muito mais coisa. Mas por causa do tempo, a gente tem que dar uma corrida. Eu dou uma passada para você entender a lição inteira, tá? Aqui, ó. A morte de Jesus na cruz foi uma grande vitória para nós. Olha só. Pelo fato de Deus ter tratado com o nosso pecado na cruz. Isto significa também que toda angústia e sofrimento que são resultados do pecado também foram tratados. A cruz ganhou uma grande liberdade para nós. Então a nossa vitória, ela está na cruz. Porque foi ali que Jesus morreu e ali que o sangue foi derramado. E através desse sangue, ele nos reconciliou com Deus. Agora aqui, ó, fala que nós estamos livres de Satanás. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Livres de Satanás. E tendo desarmado as potestades e autoridades, ele fez delas um espetáculo público, triunfando sobre eles através da cruz. Por isso que ele morreu ali, mostrando para todo mundo que ele estava morrendo, e morreu de braços abertos, mostrando que a vitória da humanidade estava ali. Ali foi um ato público demonstrando para todo mundo que ele salvou a humanidade inteira. Deu para entender? E nos tornou livre de Satanás. E quando Jesus morreu, você pode ter certeza, lá no inferno fizeram festa no inferno. A Bíblia não está dizendo isso. Eu estou dizendo aqui de uma maneira corporativa para você entender a situação. Porque eles falaram, conseguimos, porque Satanás sabia que Jesus vinha para salvar a humanidade. Então na hora que morreu, ele nem imaginou que Jesus já estava no terceiro dia, ele ia. E olha que Jesus falou, várias vezes, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E ele ressuscitou. Livre dos pecados passados. Pois pois o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. João 8,36. Quer dizer, se Jesus nos libertou, verdadeiramente nós estamos livres do pecado, daqueles pecados passados, nós estamos reconciliados com Deus. Agora é nós. Jesus já não precisa fazer mais nada com nós. Quem tem que fazer a nossa parte agora é eu e você. Por isso que ele levanta profetas, pastores, homens e mulheres de Deus, para conduzir a igreja, para levar a igreja à salvação, para a igreja continuar o caminho que tem que ser seguido. Entendeu? Ele abriu a porteira, mas para a gente chegar no nosso devido lugar, nós temos que passar essa muralha. Por exemplo, quem já assistiu, muitas vezes você deve ter assistido, quando as tartarugas, elas botam o ninho na praia, né? E aí nasce milhares de tartarugas. Milhares, porque ela vai enterrando na praia, e aí, quando as tartaruguinhas nascem, o que ela faz? Elas têm que atravessar ali aquela praia inteira até chegar no mar, e é o lugar onde ela vai viver. Deu para entender? E quando elas saem dali, irmãos, elas têm muitos predadores ali. Vêm as aves, vêm os próprios animais e vai comendo. Poucas delas é que conseguem chegar até o caminho. Foi a mesma coisa daqui no mundo espiritual. Jesus veio, abriu a porta e nós temos um caminho para trilhar, para segurar a nossa salvação até chegar o nosso dia. Até chegar o dia que Jesus vai voltar. Pode ser que ele volte e ele pega ali nós no meio da praia e já leva. Mas enquanto isso não acontecer, nós temos que continuar. Nós temos que continuar, nós não podemos parar. Nós temos que continuar. E para continuar, nós temos que trilhar esse caminho ali tudo junto, nós todos juntos, né?
na fé, um ajudando o outro, um orando pelo outro. O pastor ora pelas famílias da igreja, ora por todo mundo, e você ora também pela tua família, e a gente vai continuar. Hoje nós temos Santa Ceia, nós estamos na igreja, e amanhã tem outro culto, nós vamos, e quando abrir os trabalhos, nós temos que ir. Vai ter culto como é que fala? Reunião de homens, vamos na reunião de homens. Vai ter reunião de mulheres, vamos na reunião de mulheres, porque é um caminho que nós temos que traçar para fortalecer a nossa fé, para a gente poder aguentar. Senão a gente para. Se a gente ficar assim, ó, a gente para. Quantas pessoas que saem da presença de Deus, depois não manda nem um zap, como está, não manda nada. Some, vai embora. Esquece, faz de conta que isso aqui foi um rio que passou na minha vida. Isso aqui não tem importância para nada mais. Entendeu? Nós temos que trilhar. A coisa é estreita. Né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vocês também vencerão. Vamos lá. Livre dos pecados passados. Tá, já lemos, né? Livre dos pecados presentes. Olha só. Pois o pecado não será o seu mestre, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Olha só. O que ele está dizendo? É aquilo que eu falei para você. Nós temos um Deus que Ele nos acompanha dia a dia, Ele nos dá força, a gente tem que estar ali sempre orando, buscando Ele, para que nós ficássemos livres dos nossos pecados presentes, que nós vamos pecar. A nossa carne tende para o pecado, então nós temos que estar sempre com Deus, sempre em comunhão com Ele. Me perdoa, Senhor, me lava, me limpa, me restaura, me renova. Renova a minha vida espiritual, me dá força para me passar, me ajuda a eu sair disso. Mas nós temos que glorificar a Deus a todo momento. E não ficar só nessa vidinha. Entendeu? A gente tem que estar livre desses pecados presentes. Livre das enfermidades. Isto foi para se cumprir o que foi falado através do profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Já levou. Tá? Então, as doenças que você tem, você tem que jogar no altar do Senhor, jogar ali nos pés do Senhor, pedir para que Ele venha te curar. Se Ele não tiver propósito, você vai ao médico e Ele vai colocar o médico certo e você vai ser curado. Você está entendendo, meu irmão? Então, nós temos que estar firme ali, ó. Levou as nossas enfermidades. Aquelas nossas enfermidades, aquelas coisas antigas, aquelas coisas que nos desligavam de Deus. Ele já fez a parte dele. Estamos livres da maldição. Ó. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se uma maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só, aqui como é que diz? Aqui é um ensinamento calvino, tá? Em que muitos pregam assim que uma vez salvo, sempre salvo. Quando você aceita Jesus, toda a maldição ela sai, ela acaba. Só que a gente tem que entender que muitas coisas que foram feitas no passado nós temos que quebrar. Mesmo nós estamos na presença do Senhor, porque Ele já levou tudo realmente. As coisas mais difíceis Ele levou. Mas nós temos que nos colocar na presença do Senhor dia a dia e pedir para o Espírito Santo nos mostrar se há alguma maldição na nossa vida que não foi quebrada ainda. Porque você reparou que tem pessoas, irmãos, eu estou dizendo isso como pastor, tem pessoas que ela veio de uma família complicada, ela veio de macumbaria, de candomblé, de feitiçaria, e ali foram feitas muitos trabalhos, foram feitos ali muitas coisas na vida da pessoa, e a pessoa muitas vezes, devido ao tipo de vida que ela leva, ainda muitas coisas ficam enraizadas na vida dela, ela não consegue crescer, ela não consegue entender as coisas de Deus. Tá? É uma coisa assim mais profunda para a gente lidar com isso presencialmente.
Porque maldição é uma coisa que precisa ser quebrada. A hora que a gente aceita Jesus, ele quebrou sim aquela maldição, ele jogou o sangue sobre nós, mas muitas coisas ficam enterradas na nossa vida que nós precisamos quebrar essa maldição. Né? Você reparou que tem pessoas que a mãe nunca casou e a pessoa também não consegue casar, o pai era bêbado, o filho se torna um bêbado, o pai fazia umas coisas, os filhos vai para o mesmo trilho. Então tem muitas coisas que precisam ser tratadas na igreja, o pastor ele verifica essas coisas. E a gente vê que tem pessoas que têm algum tipo de coisa ainda do passado e precisa ser quebrado isso. Quebrado, tá? Eu não vou entrar muito nessa área porque existem muitas contradições aí, tem pessoas que têm pensamentos diferentes, mas estão enganados, porque a gente acompanha essas pessoas e a gente vê que tem pessoas que têm maldição na vida, viu? Então isso aí é uma coisa que precisa ser tratado assim, presencialmente. Mas vamos lá. Mas a gente, quando a maldição que Cristo quebrou foi aquela maldição de a gente estar na mão do diabo. Saiu da mão do diabo e entramos na de Cristo. E ali nós vamos continuar no nosso tratamento com Deus, e Ele vai quebrando as maldições da nossa vida, e a gente vai andando passo a passo até chegar à condição de perfeição. Amém? Vamos lá. Livres do julgamento. Aí então Cristo teria que ter sofrido muitas vezes desde a criação do mundo. Mas agora Ele apareceu uma vez por todas, no final das eras, para conquistar com o pecado através do seu próprio sacrifício. Assim como o homem está destinado a morrer uma vez e após isto enfrentar o julgamento. Vou ler novamente. Livres do julgamento, olha só. Aí então Cristo teria que ter sofrido muitas vezes desde a criação do mundo. Não é assim? Mas agora Ele apareceu uma vez por todas, no final das eras, para aniquilar com o pecado através do seu próprio sacrifício, assim como o homem está destinado a morrer uma vez, e após isto a enfrentar o julgamento. Então o que quer dizer aqui, ó? Livres do julgamento. Quando nós entregamos a vida para Cristo, através da cruz do Calvário, que Ele morreu e derramou o seu sangue, nós ficamos livres de julgamento. Por quê? Porque nós entregamos a vida para Ele e ali Ele já nos coloca numa situação de salvos. Uma situação de salvo. Para que nós possamos, a partir dali, ter um crescimento espiritual. Por isso nós não podemos desviar. Por isso que eu tenho medo daquele versículo que eu li na igreja domingo, Hebreus 6,4. Aquele versículo é tremendo. Nós não podemos cair, porque nós já estamos livres do julgamento. Nós já estamos livres daquela lei do passado. Nós estamos na graça. E Cristo já fez o sacrifício por nós, né? Olha só, livres da morte eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então nós estamos livres da morte eterna. Quando nós entregamos a vida para Cristo, nós nos tornamos nova criatura, nós estamos num outro mundo, nos tornamos membros do reino de Deus e a morte eterna já não está mais na nossa vida. Aí nós vamos ter o quê? Vida eterna, né? Por isso que ele fala aqui, ó. Ele para todo aquele que nele crê, não pereça. Perecer é morrer, ter morte eterna, ficar perecendo, mas tem a vida eterna, tá? Então, irmãos, é muito sério as coisas de Deus. A cruz, ela nos trouxe até Jesus. Jesus trouxe a cruz, através dela que nós temos todas essas vantagens, né? Por isso que a cruz, e a nossa cruz, ela tem que estar ali limpa, porque Jesus ressuscitou, amém? Ó, o amor e a justiça encontram-se na cruz. Ó, a cruz é o lugar onde o amor de Deus
e o justo julgamento de Deus se encontram. O seu justo julgamento exigia a penalidade de morte pelo pecado, o derramamento de sangue, o seu amor satisfez as suas próprias exigências e Jesus, o Filho de Deus, morreu em nosso lugar. Voltando na página 4. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só. Sendo agora justificados pelo teu sangue, quanto mais seremos então salvos da ira de Deus através dele. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele através da morte do seu filho, quanto mais agora, tanto tendo sido reconciliados, seremos salvos através da sua vida. Jesus fez a obra completa, irmãos. Completa. Ele deixou nós na cara do gol. Só para a gente pegar a bola, empurrar para dentro e sair para a galera. Sair para comemorar. Tá muito fácil. Mesmo assim, as pessoas não querem. Quantas vezes eu já vi, e a gente comenta entre irmãos, que você vai visitar uma pessoa que está no leito da morte, está nas horas de morrer, e você fala de Jesus para aquela pessoa, sabe o que ela fala para você? Não, eu não quero aceitar Jesus não, eu não estou preparado ainda. Sendo que Jesus já fez tudo por ela. Porque a pessoa não conhece isso aqui, né? Não, eu não estou preparado. Isso já aconteceu comigo, a minha irmã mesmo conta que isso aconteceu várias vezes com ela, de fazer visita em casa, ou mesmo fazer no hospital, e falar, e eu até me lembro dela ter feito quando o meu irmão estava internado, e o homem falou que não estava preparado. Isso foi na parte da tarde, umas 3h30, 4 horas da tarde, ali no hospital da PUC. Quando foi de madrugada, o senhor veio a falecer. Ele falou que não ia aceitar não, porque ele não estava preparado. Entendeu? Por isso que eu falo, Jesus já fez tudo. Mesmo assim as pessoas não querem. O que eu posso fazer, meu amado? A culpa é do pastor, que não ensina, que não prega, que fala coisa errada? Não. Nossa, pastor, o senhor não tem coração, o senhor não fica triste? Fico triste sim, porque a pessoa não quer aceitar. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso entrar dentro da cabeça dela, partir um buraco e colocar a palavra lá. A gente tem que pregar. Tem que ensinar, você tem que levar para a igreja, mas se ela não quer, ela não quer. Aí ela com Deus, aí ela vê o que ela faz lá agora. Eu não posso fazer mais nada. Não é verdade? Ó, a cruz é o centro da história. Olha que coisa maravilhosa. A cruz de Jesus Cristo, estamos até terminando, irmãos. A cruz de Jesus Cristo é o ponto central da existência da humanidade na Terra, o ponto central. Ó, desde o momento em que o primeiro homem e a mulher pecaram, lá em Gênesis 3, já havia sido planejado de antemão por Deus que Jesus morreria na cruz. Daquela ocasião em diante, as pessoas olhavam adiante em fé para o que Deus havia prometido que ele faria para salvá-las. Hoje em dia, olhamos para trás e, crendo no que Jesus fez por nós na cruz, recebemos o perdão e uma nova vida. Agora aqui está falando o nosso compromisso, o meu compromisso e o seu, meu irmão. Hoje coloco a minha total confiança no que Deus estava fazendo por mim quando Jesus morreu na cruz. Creio que ele levou a punição pelo meu pecado. Recebo o perdão que Deus está me oferecendo e agradeço-lhe pelo relacionamento que isto agora me proporciona com ele. Tomo uma decisão hoje que viverei cada dia nesse relacionamento pessoal com Deus e me comprometo a compartilhar esta verdade com outros. Aqui, na realidade, o compromisso nosso aqui é o compromisso que nós cristãos temos que fazer, né? Mas o que eu chamo a atenção para você aqui, ó, é que ele fala aqui, ó, ele levou a punição pelo meu pecado, ó. Recebo o perdão que Deus está me oferecendo e agradeço pelo relacionamento que isto
agora me proporciona com ele. Quando a pessoa rejeita a Cristo, ela fala, eu não estou preparada, eu não quero, ou ela volta para trás, ela se desvia. Você sabe o que ela está fazendo? Ela está rejeitando o perdão que Deus deu. Olha como isso é sério. Ela está rejeitando o perdão que Deus deu para ela. É a mesma coisa de uma pessoa fazer algo para você e depois ela se arrepender daquilo que ela fez e ela chegar em você ou em mim e falar assim, fulano, olha, eu fiz isso para você, mas foi um erro. Mas, olha, você me perdoa? Qual que é a sua obrigação como ser humano e cristão? Você abraçar ela e falar, vem cá, irmão, realmente, você fez um negócio que não foi legal, mas você está arrependido e eu recebo o seu perdão. Né? Ou você sair no pau com ela. Não, porque é isso aí que você fez, você vai ter que pagar, eu não aceito o perdão, isso é imperdoável, olha só. Isso é imperdoável, não existe isso, meu irmão. Rejeitar o perdão é pecar de novo. Então veja bem, ó, quando a pessoa não quer aceitar, quando o pastor chega ali e fala, olha fulano, você quer aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador, porque o pastor já pregou que ele morreu na cruz e que ele está perdoando nossos pecados. A pessoa chega e fala assim, eu não quero esse perdão de Jesus. Isso aí para mim não é para mim, isso aí não me interessa. Eu não quero isso aí agora, não. Eu vou resolver quando eu quero. Quando eu quiser, eu venho. Quando eu quiser ir na igreja, eu vou. Deu para entender? Rejeita o que Deus fez por ele na cruz. Rejeita a morte de Cristo. Isso é muito sério. Então você, meu irmão, você que já conhece a palavra, que está na presença de Deus, o seu compromisso está aqui, ó. Você aceita, agradece e toma uma decisão hoje que viverá cada dia nesse relacionamento pessoal com Deus e se comprometendo a compartilhar essa verdade com outros. Quer dizer, pregar o evangelho a outras pessoas. Amém? A cruz, ela é a ponte. A cruz é o caminho que nos leva a Jesus. E Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus, ele liga tudo. Né? E nós aqui na terra, nós temos que ter uma comunhão, nós a igreja de Cristo, temos que estar ali, ó, na comunhão para que agrademos o coração de Deus. Meu irmão, a igreja aqui na terra, a igreja que eu digo é nós ligados uns nos outros. Por isso que tem aqueles louvores de comunhão que a gente canta, né? Somos corpo, assim bem ajustados, né? Que é louvor de comunhão, isso agrada o coração de Deus, nós temos que ser um. Jesus falou isso lá em João 17, nós temos que ser um, e a igreja é a coisa mais importante para Deus hoje. Presta atenção, quando você rejeita não fazer parte da igreja, você está rejeitando aquilo que Deus mais preserva na terra. O que mais Deus preserva na terra é a igreja. Porque se a igreja não tivesse aqui, isso aqui estava uma bagunça, irmãos. Já está com a igreja aqui, com oração, com pedidos, com santidade, com pregação da palavra, com louvor, com adoração, com o Espírito Santo. Olha só, se a igreja subir, agora que a igreja subir e o Espírito Santo subir, meu Deus do céu. Você vai ver o que vai ser, o que vai acontecer aqui. Tomara que você não vai ver mesmo, que você vai estar conosco na glória. Amém? Então, ó, fica com você essa palavra maravilhosa, mas maravilhosa mesmo, que é a cruz, né? Escola bíblica é uma coisa maravilhosa que a gente sempre aprende. Irmãos, desde quando eu me converti, eu nunca deixei de assistir escola bíblica, viu? Nunca. Porque a escola bíblica ela nos traz conhecimento. Ela nos traz onde a gente tem um encontro real para discutir a palavra do Senhor. Pena que nós aqui não temos jeito de um falar, um dar opinião, mas não tem problema. O importante é que você ouvindo,
eu creio que Deus vai fazer um milagre grande na tua vida, porque o Espírito Santo, onde está a escola bíblica, o Espírito Santo se faz presente. Você sabe por que o Espírito Santo se faz presente? Porque nós estamos compartilhando a palavra do Deus Todo-Poderoso. Amém? Não esquecendo, aqui ó, a pastora Shirley fez a lista das pessoas que estão assistindo. Hoje como é feriado, pessoal... Não, feriado, hoje é dia dos pais, né? Aqui eu agradeço pela vida do Paulo, da Vanilda, da pastora Shirley, do Nírcio, né? Do Sidney, da Isilda e Maria José, que assistiram a nossa aula hoje. Deus abençoe vocês grandemente e que o Senhor venha te abençoar. E vocês, à noite nós estaremos na igreja para lembrarmos da morte do nosso Salvador Jesus Cristo. Foi exatamente isso que nós comentamos aqui hoje, né? Então, como eu disse ontem, nós, independente de hoje ser dia dos pais, você tem o seu compromisso com a tua família, você pode almoçar na casa do teu filho, da tua filha, ou eles vêm para a tua casa, mas não se esqueça, hoje nós temos um compromisso, um encontro marcado com Deus, com Cristo na igreja às 7h30 da noite, para tomarmos a Santa Ceia do Senhor. Ah, mas eu não vou na igreja porque eu não vou tomar a Santa Ceia. Não importa. Esteja na igreja para nós, porque Cristo está te aguardando lá hoje. Porque hoje é um dia especial para nós estarmos na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique com Deus nesse domingo maravilhoso. Eu vou fazer uma oração agora e vou pedir para que o Senhor venha te abençoar grandemente, e nós já estaremos encerrando a nossa escola bíblica. Meu Deus e Pai santo maravilhoso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Deus, por esse momento ímpar, por essa hora que nós passamos aqui contigo, aqui compartilhando a tua palavra, que hoje foi a cruz, aquilo que é a ponte que nos liga ao Senhor Jesus e que nos liga a Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa oportunidade. E hoje, Pai, estaremos na tua casa, lembrando da tua morte, para a honra e a glória do teu nome, porque o Senhor se fez ali assumiu todos os nossos pecados e nos limpou e nos tirou das garras de Satanás e nos trouxe à presença do Senhor, nos trouxe à presença do teu reino. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento ímpar, esse momento especial, nós e nossos irmãos em Cristo. Eu louvo e agradeço mais um dia maravilhoso, e à noite estaremos lá, Senhor, para lembrar da tua morte, louvarmos ao Senhor com as nossas ofertas, louvarmos ao Senhor com os nossos louvores, e louvar com a nossa presença, e também louvar, Senhor, com a tua santa e maravilhosa palavra que será pregada e será ensinada para os nossos corações. Que nós tenhamos um dia abençoado, abençoa a vida, a família, o filho de cada pessoa que está nos ouvindo, para a honra e para a glória do teu nome. Eu te louvo e te agradeço, Jesus. Faço isso em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Meu irmão, um grande abraço para você. Um ótimo domingo, muita paz, muita alegria. E não se esqueça, às 7h30 estaremos lá na igreja, Rua Josefina Mingodês, Bufo, número 220, no satélite Íris 1, para te receber, e você será grandemente abençoado, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus, até a noite, para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém. Tchau, tchau.